melhor do que a gente fazer uma correção agora sem o que aconteceu, beleza? Então, semana que vem a gente faz isso, tá bom? Vamos lá, então. Tá aparecendo inteiro agora? Agora sim. Mas não no Tá. formato de apresentação. Tá naquele Tá, formato antes de apresentar. Tá, eu vou colocar no formato apresentação. Me digam se funciona hoje ou não. É para já tá. Tá funcionando. Tá? Nossa, milagre. Vamos então correr da aula antes que resolva fazer alguma coisa diferente. Então, eu peguei uma aula de cabelo ainda, né? Produtos para o cabelo, separadamente só para falar dos condicionadores, porque a gente tem uma importância bastante grande em relação a esses produtos, né? Então, a gente já falou um pouquinho atrás de condicionadores, já falamos um pouquinho, né, tipo de substância. Então, fomos dando uma pitada, né, de cabelo e de agentes condicionantes e tudo mais. E aqui a gente vai ver um pouquinho mais a fundo para que vocês entendam que a gente tem aí diferentes produtos no mercado com diferentes características, mas todos fazem esse efeito condicionador. Bem, então vamos lá. Só lembrando então, né, que a gente tem dentro do fio de cabelo, deixa eu só pegar aqui o apontador. Dentro, só um pouquinho que eu vou abrir lá para alguém que chegou. Então, lembrando que dentro da estrutura do cabelo, né, a gente tem 3 diferentes estruturas, na verdade, ela não é uma só, são 3. Então, vamos voltar aqui. A gente tem dentro dessa estrutura, então, a parte mais externa que a gente chama são pequenas escamas, né? A parte central, quer dizer, central não, a parte inferior que a gente chama de córtex e a parte central lá no meio que a gente chama de medula. Então, essas são as 3 partes que constituem um fio de cabelo, um fio de pelo, né? Lembrando que se for um pelo, um cabelo muito fino, pode acontecer de essa parte central da medula não existir. E daí, aquele fio de cabelo muito fino ser composto só de córtex e cutícula. Deixa eu abrir lá que chegou mais alguém. Isso a gente já falou, só relembrando, né? Então, a gente tem basicamente essas 3 estruturas. Deixa eu abrir aqui. E cada uma delas tem uma característica diferente. Então, a parte mais externa, aqui só lembrando, né, a formação do fio de cabelo, né, lembrando das glândulas sebáceas que estão unidas ali ao folículo piloso e que vão liberar, então, a oleosidade diretamente para o fio. Uma coisa interessante que a gente falou lá atrás, lá no comecinho, né? Existem alguns músculos que estão ligados ao folículo piloso e, por consequência, ao pelo, que eles podem se contrair, né? Então, levantando, dando aquele efeito de horripilação que a gente viu lá atrás, que é aquele efeito de o fio de cabelo ficar, ou o pelo ficar eriçado, né? Então, para isso, esses músculos que vão, então, vão mexer, né, se contrair e se relaxar, fazendo com que o folículo piloso e, por consequência, o pelo acabem se movimentando. Então, voltando aqui ao fio de cabelo, essa parte mais superior, né, a mais externa, que a gente chama de cutícula, que são pequenas escamas,
elas são compostas basicamente de queratina. Então elas têm uma característica de elas serem mais duras, exatamente pelo fato de serem compostas de queratina. E elas, então, existem exatamente para proteger a parte inferior, que é o córtex, proteger de qualquer tipo de agente que possa, de repente, ir até o fio de cabelo, né, penetrar o córtex e, vamos dizer assim, machucar, entre aspas, né, trazer malefícios para o fio de cabelo. Então, basicamente, é como se fosse um revestimento impermeável, exatamente para proteger o que está dentro. Algumas características do fio de cabelo que são bastante importantes. Pelo fato de a gente ter ali, então, revestimento oleoso no fio de cabelo, a gente, então, o que ali? Oleosidade. Oleosidade é o quê? Ácido graxo. Ácido graxo, isso quer dizer que o pH não é um pH neutro, é um pH mais puxado para o ácido, né? Então, o pH normalmente do fio de cabelo varia aí entre 4,2 e 5,8. Então, um pouquinho mais puxado para o ácido. A gente tem, então, todas essas escaminhas e elas formam algo semelhante a um telhado. Então fica uma em cima da outra, fechando bem, né, essa proteção, impedindo que entre qualquer tipo de substância lá dentro e vá para o córtex. Porém, quando a gente utiliza shampoos, né, lembrando que os shampoos têm carga negativa, então eles podem, essas cargas negativas podem abrir essas escamas e se alojar nas escamas, carregando o fio de cabelo, então, de carga negativa. Então, quando a gente fala que o cabelo está todo eriçado, tal, é porque ele está carregado de carga negativa. Outras coisas também podem carregar o fio de cabelo de carga negativa, como, por exemplo, a utilização de alguns tipos de pente, de plástico. Você já deve ter, inclusive, feito aquela brincadeira, né, na escola, de pentear o cabelo e daí colocar o pente perto de pequenos pedacinhos de papel e ele puxa, né, esses pedacinhos de papel, porque ele está carregado de cargas negativas do cabelo, né, e da própria fricção do cabelo com o plástico, ocorre a formação de mais carga negativa. Condições climáticas também podem influenciar, deixar o cabelo mais carregado, né? Então, momento que está tempo mais fechado, tal, vai chover, o próprio ar fica mais carregado negativamente e, por consequência, acaba afetando o fio do nosso cabelo. E dessa forma, o que acontece? Para restaurar a normalidade do fio de cabelo, a gente vai ter que neutralizar essas cargas. Então, shampoo, alguns produtos, o próprio clima, né, vão carregar o nosso cabelo negativamente e para a gente neutralizar tudo isso, a gente vai ter que adicionar alguma substância positiva. Dessa forma, a carga positiva neutraliza a carga negativa e a gente tem o fio de cabelo voltado para o neutro. Neutro de cargas, não de pH. O pH vai continuar mais ácido, tá? Ele fica neutro de cargas e dessa forma ele fica mais bonito, mais maleável. Essas cutículas, né, essas escamas, elas se fecham, protegem bem o fio de cabelo. E tudo mais. Então, a utilização de substância que neutraliza essas cargas negativas só traz benefício para o fio de cabelo. E dessa forma, então, a gente tem os agentes condicionadores. Os agentes condicionadores, uma boa parte deles é composto de substâncias com carga positiva. Então, quando a gente
lava o cabelo, né? E principalmente quando a gente lava com shampoo mais ruim, assim, vamos dizer, né? Que deixa o cabelo mais eriçado, e tudo mais, é porque a gente deixou o cabelo cheio de carga negativa. Aí o que a gente faz? A gente passa o condicionador e, dessa forma, as cargas positivas do condicionador acabam por neutralizar aquela carga negativa e o cabelo fica mais macio, mais bonito, mais brilhante e tudo mais. Então, basicamente, é isso que acontece quando a gente usa um condicionador que vai fazer essa neutralização dessas cargas negativas. Aqui eu vou colocar uma foto para vocês, uma microfotografia, só para vocês verem mais de perto. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um fio de cabelo que está na sua normalidade, né? Então, as escamas aqui estão todas fechadinhas, uma em cima da outra, protegendo a parte de dentro do fio de cabelo, o córtex, né? Do lado direito, a gente tem um fio de cabelo que provavelmente deve estar cheio de cargas negativas nele, e as cargas acabam se alojando embaixo das escamas e elas empurram as escamas para cima. Então, essas escamas acabam se abrindo. Por isso que ela fica com um aspecto muito feio, como está aparecendo aí. Daí, quando a gente coloca um condicionador, neutraliza essas cargas, as escamas não têm mais essa repulsa, elas protegem o fio de cabelo, né? Protegem a córtex, e ao mesmo tempo elas acabam ficando, digamos assim, pelo fato de elas estarem fechadinhas, elas conseguem refletir melhor a luz. Então a luz bate em qualquer, de onde venha, de qualquer direção que venha e bata aqui nessas escamas, as escamas vão refletir a luz. Essa mesma luz que bateu ali é refletida. Isso faz com que a gente veja o cabelo como sendo um cabelo brilhante. Por quê? Porque a luz que está batendo ali está refletindo e a gente vê, então, isso como cabelo brilhante. Já no lado direito aqui, que está tudo aberto, o que acontece? Alguns raios que batem aqui, eles até conseguem refletir de volta, mas uma boa parte acaba se perdendo aqui no meio e a gente não consegue, então, visualizar brilho no cabelo porque ele, o, os raios acabam batendo aqui, eles se perdem, eles não refletem de volta. Então, quando a gente usa o condicionador e a gente fala que o cabelo fica mais brilhante, é exatamente por isso, porque então uma certa ordem ali nas escamas, né? Elas ficam bonitinhas, justapostas, tudo certinho, e elas refletem bem a luz. E dessa forma a gente vê o cabelo brilhante. E a maciez está ligada também com isso, né? Porque imagine esse fio de cabelo ali que está com as escamas todas fechadinhas. Se esse fio de cabelo se movimentar, as escamas vão em uma cobra, né? Ela se movimenta e as escamas acabam se abrindo e se fechando, né? Deslizando umas sobre as outras, dando uma harmonia. E nesse caso da direita, que está tudo aberto, se um fio de cabelo ele se movimenta, o que acontece? Enrosca uma escama na outra, e daí fica uma coisa visivelmente a gente não vê como um fio de cabelo macio, a gente vê um fio de cabelo ah, ressecado, né? E mais duro. Então, tudo isso devido a cargas elétricas que estão depositadas ali no fio do cabelo. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, só, né, lembrando, então a cutícula ela vai oferecer essa proteção ao córtex e vai trazer a responsabilidade do brilho, da maciez e a integridade dos fios. É importante também lembrar da questão da integridade dos fios. Quando elas estão dentro desse momento aqui, todas fechadinhas, a gente consegue ter
digamos assim, uma camada de oleosidade mais homogênea no fio de cabelo, então ele fica elástico. Então aquela oleosidade ajuda ao fio de cabelo ficar, manter a umidade do fio de cabelo e ele fica elástico. Então se você puxar um fio de cabelo, ele tem uma certa elasticidade, ele não se rompe tão facilmente. Já no caso da direita, né, a oleosidade ela não está disposta ali de forma homogênea. Então, quando você puxa um fio de cabelo assim, ele está com aspecto ressecado e ele não tem essa elasticidade. Mas quando você puxa, ele já arrebenta facilmente. Então, vejam só quanto utilizar um produto para neutralizar aquelas cargas negativas é importante. Tudo isso é resultado, né, de um fio de cabelo com as escamas fechadas. Então, quando a gente fala que vai ser utilizado um condicionador, a gente está falando de reverter um dano que foi causado para o cabelo. Esse dano não é só o shampoo, né? Não é só o clima. Vários fatores podem fazer com que o cabelo fique danificado. Toda a própria utilização de produtos químicos ali, né, uma tintura, um alisamento, qualquer coisa assim do gênero, vão trazer danos para o cabelo, vão o cabelo com as escamas abertas, vão deixar o cabelo ressecado, né? E dessa forma a utilização do condicionador com certeza vai trazer melhorias. Pode ser que para um fio de cabelo que esteja muito maltratado por vários processos químicos e tudo mais, o resultado não seja tão visível quanto num cabelo virgem ou num cabelo com poucos procedimentos, né? Mas sempre vai trazer algum tipo de melhoria. O mecanismo de ação basicamente é o mesmo. É o que a gente chama-se de substantividade, ou seja, quando você passa um agente condicionante, ele vai deixar algumas substâncias na superfície do fio de cabelo, né, que vão trazer essas melhorias para o fio de cabelo. Então, claro, dependendo de cada produto que você for utilizar, você vai ter diferentes melhorias. Pode ser, por exemplo, o condicionador mais simples do mundo, que é aquele que só neutraliza a carga negativa, né? Ele já tem um efeito de trazer uma melhoria. E ele, né? Geralmente a gente utiliza um desses produtos mais simples na forma de creme. Então, aqueles cremes para cabelo, vocês já devem ter visto aqueles coquetéis de fruta, deve custar o quê? R$10, aquele que são 3 cores diferentes, cheiro de tutti-frutti, não sei o quê, que são bem baratinhos, mas eles já fazem esse efeito. Eles têm na sua constituição um agente, né, de carga positiva que vai neutralizar essas cargas negativas. E o próprio creme que está ali, ele já vai trazer uma certa oleosidade e vai deixar uma película de oleosidade no fio de cabelo. Claro que não uma grande, mas uma película bem fininha dessa oleosidade que vai ajudar a melhorar as características do fio de cabelo. Então a gente tem aí, de uma certa forma, a gente pode dizer então que qualquer agente condicionante ele vai ter essa substantividade, ou seja, deixar alguma coisa no fio de cabelo, mesmo, né, depois de enxaguar, mesmo depois de retirar ao máximo esse agente condicionante, ele vai deixar alguma coisa. A gente pode falar aí de pelo menos 5 ações diferentes que um condicionador pode ter frente a um cabelo. Primeiro, que a gente já falou, que é a neutralização das cargas negativas, né? Então, vamos fechar as escamas neutralizando as cargas negativas. Vamos suavizar essas escamas da cutícula, elas são feitas de queratina. A queratina geralmente é dura, né? Então a gente pode, dentro de um agente condicionante, colocar alguma substância que deixe essas escamas não mais moles, mas deixe elas mais maleáveis e que elas deslizem melhor umas sobre as outras.
Então, como eu já falei, né, item 3 ali, a gente pode deixar, entre aspas, mais mole, ou seja, deixá-la mais macia. Mas não que a gente vai tirar aquela rigidez, a gente vai deixar só ela mais macia. Podemos aumentar a elasticidade do cabelo em função do seu teor de umidade, ou seja, quando a gente cria uma película de oleosidade na superfície do fio de cabelo, a gente está retendo umidade ali dentro. Então, embaixo daquela película que forma, a gente retém uma certa umidade. Isso deixa o cabelo mais... E a gente faz o papel também de reengraxar o cabelo recém-lavado. Não sei se vocês lembram que eu comentei, mas quando a gente geralmente utiliza um shampoo, esse shampoo vai retirar aquela camadinha de oleosidade natural que a gente tem na superfície do fio de cabelo, né? E o próprio shampoo, muitas vezes, já pode ter um agente engordurante, né? O sobre-engordurante que a gente fala, que ele mesmo já coloca uma camadinha nova de oleosidade na superfície do fio. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente tem alguns shampoos aí que são bem simples, né? E que não se gasta dinheiro para adicionar esse tipo de substância. Então, o que acontece se você não utilizar um agente, pelo menos até que o próprio organismo reponha aquela oleosidade natural do fio de cabelo. Mas, né, se você usar um shampoo muito ruim e o cabelo ficar ressecado, você utilizando um condicionador, esses condicionadores, de uma forma geral, eles têm alguma substância oleosa, então a gente já consegue fazer o processo de reconstituir aquela camadinha de oleosidade no fio do cabelo. A gente pode dizer aí que a gente tem 4 tipos diferentes de substâncias condicionantes no mercado. Então, eu comentei já com vocês, né, do caso das substâncias que têm carga negativa, carga positiva, que vão neutralizar as cargas negativas. Esse é um dos tipos de agente condicionante. A gente tem outros que são, então, tem outras características, eles não vão ali fazer o efeito de neutralização dessas cargas, eles vão fazer o efeito condicionante por um outro tipo de agente, né, por outro tipo de substância. Então, basicamente, a gente pode dizer que são 4 tipos de substâncias condicionantes: os catiônicos, os formadores de filme, os polímeros de baixo peso molecular, que são as proteínas hidrolisadas e derivados, e as substâncias lipófilas. Vamos falar de cada uma delas, então. Primeiro, vamos falar dos tensoativos catiônicos. Os tensoativos catiônicos são, então, aquelas substâncias que têm carga positiva. Lembrem-se que a gente viu lá atrás, né, quando a gente falou dos 4 tipos de tensoativos, que tinha, então, aqueles tensoativos utilizados em shampoo, né? Eles eram utilizados em outras substâncias com outras características, exatamente porque eles não têm ação pesa, tá? Então, eles vão ser utilizados nos agentes condicionadores porque eles têm carga positiva e eles vão então fazer a neutralização das cargas negativas. E a gente tem um monte aí de tensoativos catiônicos, né? Os mais comuns que são utilizados nos condicionadores são o cloreto de cetil trimetilamônio, esse é o mais comum de todos, então se vocês procurarem aí, aqueles produtos mais baratinhos, mais simples, vocês vão encontrar muitas vezes o cloreto de cetil trimetilamônio. Vão encontrar também o berrenil trimônio e outros tensoativos catiônicos que têm esse efeito, então, de
neutralizar essas cargas negativas do fio de cabelo. E o que a gente vai ter? De uma forma geral, esses produtos eles são adicionados em algum tipo de creme, para que seja fácil a aplicação. Porque eles são líquidos, né? Líquidos igual a água mesmo, né? Naquela mesma viscosidade e tudo mais. Então imaginem vocês pegarem o cloreto acetil trimetilamônio, por exemplo, se pegassem ele puro, jogar um pouco na mão e tentar espalhar no cabelo para tentar espalhar de uma forma homogênea. Ia ser muito difícil. Então, o que a gente faz? É mais consistente, a gente consegue manusear ele melhor, consegue dosar ele melhor e consegue passar bem em todos os fios de cabelo e consegue, então, perceber, a gente percebe, né? Quando a gente passou em todos os fios e esse produto fica mais tempo em contato com o fio de cabelo. Então, ele permanece no cabelo, né? E dessa forma, as cargas positivas vão neutralizando mais as cargas negativas. E dessa forma, a gente tem, então, o condicionamento do fio de cabelo pela neutralização das cargas negativas, então. Então, o tensoativo catiônico é só para fazer a neutralização das cargas, certo? Posso colocar outras coisas, outros agentes condicionantes? Posso. Se eu quiser melhorar mais ainda, eu posso colocar outras substâncias que vão trazer mais características. Por exemplo, os formadores de filme. A gente viu lá atrás também, falando de quando a gente falou de géis fixadores, substâncias fixadoras, a gente falou do PVP, o polipirrolidona. Então, ela é uma substância que pode formar um filme, né, no fio de cabelo, protegendo o fio de cabelo, evitando a evaporação da água que está ali na superfície do fio de cabelo, então mantendo o cabelo, vamos dizer assim, mais hidratado. Então o fio de cabelo ficando mais hidratado, ele fica mais maleável. Ao mesmo tempo, ele forma uma película mais ou menos dura no fio de cabelo. Então ele é mais utilizado mesmo em géis para cabelo, em pastas para cabelo, em mousses, essas coisas, porque na verdade ele forma essa película, mas ele deixa o cabelo um pouquinho mais duro, né? Porém, pode ser utilizado, porque ele vai fazer um efeito de condicionar o fio de cabelo pelo fato, né, de não permitir que ocorra evaporação da água da superfície do fio de cabelo. A gente tem outro, daí não vou dizer outra substância, porque é um grupo de substâncias, na verdade, que são chamados, esse grupo é chamado de poliquatérnios. Então, esse grupo são várias substâncias, polímeros, né? Então, o nome já diz, são substâncias de cadeia grande, polímeros, né? Catiônicos, ou seja, tem carga positiva também, né? Da mesma forma que os tensoativos que a gente viu anteriormente. Então, eles neutralizam também a carga dos fios. E trazem pelo menos mais uma propriedade diferente. O interessante é que esses polímeros, todos são polímeros cationos, porém, eles vão trazer, dependendo do polímero, ou seja, do tamanho da estrutura, tudo mais, eles vão trazer mais uma característica diferente para o fio de cabelo. Então, se vocês forem procurar poliquaternos na internet, por exemplo, forem procurar numa distribuidora de matéria-prima, vocês vão ver que eles são vários e cada um deles tem, então, um número diferente. Então, você vai ver lá poliquaterno 2, poliquaterno 7, poliquaterno 10, 67 e assim por diante. Todos, então, são catiônicos, né?
mas cada um deles tem um tamanho diferente de molécula, e pelo fato de serem diferentes nisso, né, eles acabam trazendo uma segunda característica um pouco diferente. Então pode ser que, eu vou chutar aqui porque eu não sei de cor, mas digamos que o poliquaterno 2 ele vai fazer, se eu colocar ele num creme, por exemplo, ele vai neutralizar as cargas negativas e vai trazer mais uma característica, digamos que seja maleabilidade. Então, o 2 neutraliza as cargas, deixa o cabelo mais maleável. O 7, o 7 neutraliza as cargas negativas e dá brilho. O 10, o 10 neutraliza as cargas negativas e hidrata, e assim por diante. Então, é um grupo, né, de polímeros de tamanhos diferentes, todos com carga positiva, que dão pelo menos duas características diferentes para o fio de cabelo, dependendo, então, de cada um desses polímeros. Ficou claro aqui, gente? Sim. Ficou? Tá. Porque na semana que vem eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho em cima disso. Mas daí eu explico de novo direitinho. Outro tipo de formador de filme que a gente tem é a utilização, então, de silicones. A gente tem vários silicones também diferentes, então, com características diferentes, peso molecular diferente. A gente tem um grupo de substâncias oleosas que a gente chama de silicone. Tá? Então, não é aquele silicone lá da prótese, não é aquele silicone que é utilizado lá na indústria pesada para engraxar, entre aspas, maquinários. A gente tem, então, silicones de pesos moleculares diferentes. A gente geralmente utiliza silicones de peso molecular baixo, eles são bastante leves, que podem ser colocados também dentro de uma forma farmacêutica e ser passado no cabelo, e eles vão formar uma camadinha de silicone em cada fio de cabelo, então forma uma película, silicones praticamente todos são insolúveis em água, então eles fazem uma barreira também para a água que está ali na superfície do fio de cabelo não evaporar. Então, os silicones são bastante utilizados nos dias de hoje. Quer dizer, hoje eles estão sendo, digamos assim, eles foram muito utilizados, tá? Porém, hoje estão demonizando um pouquinho os silicones por vários motivos. Então, muito produto aí está tirando os silicones dos seus, da sua composição, porque realmente estão demonizando. Mas eles são bastante bons, eles deixam um toque suave, eles deixam o cabelo brilhante, eles seguram, né, a oleosidade, a hidratação, então o cabelo fica mais também, mais elástico, então deixam o cabelo bastante bem. Então a gente vê aí no mercado desde creme para cabelo, até sprayzinho de silicone para passar nas pontas e tudo mais, exatamente por isso, porque eles trazem melhorias bastante grandes para o fio de cabelo. A gente pode também se utilizar de proteínas e derivados, né, para fazer esse efeito condicionante. Mas não as proteínas inteiras. Lembrem-se, né, que antigamente era bastante comum a gente ver publicidade falando é um condicionador com queratina, um condicionador com até proteína vegetal falavam, né? Mas a gente tem que as proteínas, elas são muito grandes, elas têm cadeias muito longas e elas não conseguem agir se elas estiverem inteiras, né? Então,
quando a gente fala de proteínas, a gente, de uma certa forma, a gente está falando delas hidrolisadas, né, cortadas em pedacinhos pequenos, né, desde transformação dessas proteínas em aminoácidos ou em alguns peptídeos menorzinhos, né, cadeias com 3, 4, 5, né, poucos aminoácidos, né, para que eles possam fazer algum tipo de efeito. Caso contrário, eles não vão fazer nenhum tipo de efeito. Então, quando essas proteínas elas são fragmentadas, elas conseguem, então, até se ligar com a queratina do cabelo, quando ela está danificada e tudo mais. E também uma característica dos peptídeos, né, que é manter a água, né? Então, as proteínas elas têm uma tendência a segurar a água na sua estrutura, então elas ajudam a hidratar também o fio de cabelo se elas tiverem, né, tamanhos pequenos. E por último, como agente condicionante também, a gente tem as substâncias lipófilas. Lipófilas, né, amigas de óleo, então substâncias com característica oleosa. Totalmente oleosa ou com algumas características oleosas. Então, essas substâncias com essas características lipófilas, elas vão fazer o quê? Elas vão ajudar também a formação daquela película oleosa na superfície do fio de cabelo. Daí o que acontece quando a gente tem lá dois fios de cabelo, um enroscando no outro, se eles estão revestidos de uma pequena, mas que seja, né, uma quantidade lá de oleosidade na sua superfície, os dois estão enroscando no outro, passando sobre o outro, o que vai acontecer? Eles deslizam com facilidade, né? Se o fio de cabelo está totalmente seco, ressecado, o que acontece? Um fio de cabelo deslizando sobre o outro, vai um engatar no outro e daí vai deixar o cabelo mais embaraçado, né? Então, quando a gente utiliza dentro das formulações essas substâncias lipófilas, a gente está ajudando a diminuir essa fricção dos fios de cabelo, né? Então, diminuir e essa fricção também acaba ajudando a formar mais carga negativa e assim por diante. Então, a gente consegue trazer um efeito condicionante. Além, né, da questão da oleosidade sobre o fio de cabelo, manter, né, o cabelo hidratado e assim por diante. Manter o cabelo também mais maleável, mais elástico e tudo mais. Daí a gente tem várias substâncias, né? Então, vocês já devem ter visto, antigamente mais comum, shampoos ou condicionadores com lanolina. A lanolina é um derivado da lã do carneiro, é uma substância oleosa, tal. Então, é bastante comum, né, a adição de substâncias com características oleosas, como é o caso da lanolina, que é uma substância que se liga com óleo e se liga com água ao mesmo tempo, ou substâncias totalmente oleosas, como amêndoa, abacate, germe de trigo, óleo de argan, que hoje está muito, muito na moda, e assim por diante, né? Então, a adição de substâncias oleosas ou com características oleosas vai trazer melhorias, também vai ajudar no condicionamento. Então, aí a gente tem os 4 tipos de substâncias que podem ser utilizados, né, individualmente ou em conjunto dentro de uma formulação para trazer condicionamento para o fio de cabelo, tá certo? E daí, só para a gente encerrar, né, que tipos de condicionadores que a gente tem aí no mercado? A gente pode dividir em 4 grandes grupos. E dentro desses grandes grupos, vocês vão encontrar, por exemplo, nomes, né? Porque muita coisa hoje é nome. Muita coisa hoje para se diferenciar um produto do outro, as pessoas acabam criando nomes, né? Então, creme capilar, que mais que a gente tem?
tem tanta coisa que eu nem me lembro mais, mas tem um monte de diferentes nomes que, na verdade, a gente chama de tantas vezes conhecidos como creme para pentear, são condicionadores profundos, são aqueles agentes que a gente chama de rinses. Então, dentro desses 4, né, componentes, a gente vai ter substâncias aí que vão ter os mais variados nomes, mas ou eles vão ser, né, ter característica de condicionador instantâneo, ou vão ter característica de rinse, ou vão ter característica de condicionador profundo, e aí vai. Vamos falar de cada um deles então. Os chamados instantâneos são aqueles que são aplicados logo após o shampoo e retirados com enxágue. Então, todos, independente do nome que as empresas dão, independente do nome que o pessoal lá do salão dá, né? Independente disso, quando você utiliza um agente condicionador, né? Depois do shampoo, tirou o shampoo, passa ele, retira com enxágue, ele é um condicionador instantâneo, certo? Pode chamar como quiser, mas ele faz parte desse grupo. Então, todos que estão aí são condicionadores instantâneos. Eles fornecem um condicionamento mínimo, então quando a gente vê desses 4 componentes do grupo, ele é um dos que tem um menor condicionamento, mas ele traz um condicionamento já bom. Esses aí são os mais comuns, né? Aqueles que a gente deixa ali junto com o nosso shampoo, né? E que muitas vezes compra já o kit da mesma marca, shampoo e condicionador. De uma forma assim, geral, são esses. Passou, né? Deixa agir, retira lá o com enxágue com a água mesmo. É condicionador instantâneo. A grande diferença, na verdade, tá aonde? Primeiro, na marca, né? E segundo, nas outras substâncias que estão colocadas ali dentro. Então, pode ser que eu tenha 2 agentes condicionadores, né? Vamos pegar aqui, sei lá, dizem que é muito bom. Eu achei muita diferença, mas digamos, aquele australiano lá do frasco roxo, que eu não lembro o nome agora, e um da seda. Qual que é a grande diferença dos dois? Os dois são condicionadores instantâneos. O da seda provavelmente tem um agente condicionador, né? Talvez, provavelmente, aquele que faz a neutralização das cargas negativas e mais alguma coisinha. E o outro que tem? Provavelmente ele tem esses dois e tem outros agentes condicionantes e outras substâncias, ou seja, tem mais substâncias diferentes para trazer uma melhoria maior no fio de cabelo, mas de uma forma geral, eles vão fazer um efeito de condicionamento semelhante, tá? Um vai ser um pouco menor, o outro vai ser mais. Mesmo assim, é um condicionamento que a gente chama de mínimo, não é um condicionamento muito profundo. São úteis para auxiliar no pentear molhado, né? Então, pelo fato de eles neutralizarem cargas negativas e tudo mais, você consegue pentear com mais facilidade sem deixar os cabelos eriçados. O segundo grupo que a gente tem são chamados condicionadores que são aqueles que você passa no cabelo e não precisa enxaguar, certo? Então você pode utilizar de várias formas diferentes. Você pode utilizar, por exemplo, logo após lavar o cabelo, né? Lavou o cabelo e tal, passa o condicionador e deixa. Ou até mesmo o cabelo seco, se quiser achar que o cabelo está muito ressecado, está muito você pode passar ele, deixa e acabou. Nesse caso aqui, a gente vai ter mais, então,
uma gama de substâncias, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, silicone, outras substâncias mais, e muitas vezes a gente vai encontrar aqueles poliquaternos. Poliquaternos, então, lembrando, são aqueles, né, que tem pelo menos duas. Uma é de ter carga positiva e neutralizar as cargas negativas, e mais alguma outra característica que, dependendo do número do poliquaterno que for utilizado, ele vai deixar trazer, na verdade, características diferentes. Então, depende aí muito dos poliquaternos que são utilizados. Característica comum, você coloca e deixa, não precisa fazer o enxágue. Tipo 3, condicionadores profundos. Então, eles são, o próprio nome já diz, profundos, né? Eles precisam ser utilizados de uma forma a fazer uma reparação maior nos fios de cabelo. Então, é para aquele fio de cabelo que está bastante danificado. De repente, por um ressecamento profundo por algum motivo, uso de química, várias coisas que podem acontecer. Então, eles são, né, mais, entre aspas, concentrados para realmente fazer um processo de regeneração. Geralmente, né, você passa também e depois acaba, deixa mais tempo e acaba depois retirando. E por último, a gente tem os chamados rinses. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar em creme rinse, né? Mas são produtinhos aí que são utilizados no dia a dia, que eles têm só a característica de neutralizar realmente o, o fio de cabelo. Então, eles são os mais simples que a gente tem aí no mercado. Neutrox nem sei se existe ainda, mas era muito comum as pessoas utilizarem. Então, ele parece muito com o condicionador, só que ele é mais simples que o condicionador comum, aquele que vem lá o condicionador junto com o shampoo. Ele é para aquilo, ele foi feito para neutralizar as cargas e é o que ele faz. Então, antigamente, muita gente comprava esse Neutrox, por exemplo, ele vinha tinha uma forma que era uma bisnaguinha pequena e as pessoas lavavam o cabelo, passavam esse Neutrox e deixavam aí a tarde inteira. Assim. O que ele ia fazer? Neutralizar as cargas negativas. Que mais? Pelo fato de ele ser um creme, até formar uma película, mas com um resultado menor do que o resultado de um condicionador comum. Mas as pessoas usavam acreditando que ele trazia mais características positivas. Antigamente se chamava muito de creme rinse, esse tipo de produto. Depois o termo creme rinse acabou praticamente desaparecendo. E além disso, né, só para finalizar, a gente tem outros produtos chamados condicionantes, né, que a gente chama, tem, por exemplo, os ativadores de cacho. Ativador de cacho, então, ele é feito para condicionar e diminuir lá o volume, né, controlar o volume. Os ativadores de cachos, na verdade, eles têm o quê? Eles têm um daqueles poliquaternos que tem a característica de aquele poliquaterno específico que reduz volume, por exemplo, ele tem duas características. Característica de neutralizar as cargas negativas e diminuir volume, né? Reduzir esse frizz. Então, muitos desses produtos estão encaixados dentro daqueles poliquaternos que a gente falou. Reparadores de pontas. Comentei dos silicones, né? Que muitas vezes reparadores de pontas que a gente tem, um sprayzinho, muitas vezes, né? Que é para passar só nas pontas, composto de silicone. Os silicones ajudam a
a formar uma película muito boa, né? E eles ajudam a fechar as escamas do cabelo também, que muitas vezes estão abertas e elas abrem mais nas pontas. Bálsamo condicionador. Então, é um agente condicionante, finalizador, geralmente sem enxágue. Então, ele cairia lá no grupo do sem enxágue, mas ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? De ser um agente condicionador um pouquinho mais complexo e mais completo, com mais substâncias diferentes. Mas, né, sempre que você pegar esses produtos condicionantes, eles, se vocês forem analisar direitinho, eles vão sempre cair dentro de um desses 4 tipos de agentes condicionantes, ok? E por hoje é isso, gente. Dúvidas? Ainda nenhuma. Uhum. Tá bom. Então, assim, semana que vem eu vou passar para vocês um trabalhinho que está ligado com isso, como eu falei para vocês, em relação àqueles poliquaternos. Mas depois, na semana que vem, eu passo direitinho para vocês, explico direitinho como tem que ser, tá? Basicamente, então, de agente condicionante é isso. Basicamente, o agente condicionante é para neutralizar as cargas e para trazer algum aspecto, uma melhoria para o fio de cabelo. Então não tem segredo. É isso. Você pode pegar aquele condicionador lá de R$10, pode pegar o condicionador de R$500. As grandes diferenças são, né, então, muitas vezes ligadas com a marca, né, o preço que você paga, e pelos outros agentes e outras substâncias que você adiciona ali no meio. Aquele mais simples de todos, ele vai fazer o efeito condicionante? Vai. Ele foi produzido para condicionar, né? De uma forma simples, ele vai condicionar. Então, independente do que você comprar no mercado, vocês vão ver que o efeito condicionante ele vai fazer. Nas nossas aulas para se tudo der certo, a gente vai fazer um condicionador. E ele é super simples, ele só tem o neutralizador de carga. Então a gente poderia dizer que ele é o mais simples que tem no mercado. Porém, todo ano a gente faz e sempre tem alguns alunos que falam: nossa, usei e foi muito bom. Por quê? Porque ele fez o efeito de condicionar. Se eu quiser algo, né, mais propriedades, daí eu vou colocar mais propriedades. Mas o efeito de condicionar, todos eles vão ter. E se eu fizer só com um tensoativo catiônico, ele vai fazer o efeito. Beleza, gente? Então, assim, eu particularmente acho os condicionadores os produtos mais honestos que a gente tem no mercado, porque eles sempre vão fazer o efeito, né? Shampoo, às vezes a gente pega o shampoo errado, né? Não é aquele específico para o nosso fio de cabelo e ao invés de ajudar ele acaba estragando, mas o condicionador sempre vai trazer um resultado positivo. E é isso então, beleza? Decido então, como que vocês acham melhor a gente fazer as nossas reuniões e na quinta-feira vocês me dão uma resposta. O Edson agora entendeu certinho como é que é o negócio? Compreendi. Beleza, então. Então, quinta-feira vocês me dão uma Ok, resposta, então. tá bom? Até. Até lá, gente. E uma boa noite. Noite. Boa noite.